Mateus 24. Obrigado, Ricardo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos... Espera aí que o meu tablet está falando sozinho aqui, sai daqui, ô miserável. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim, e eu digo amém. Eu já orei, vocês ouviram a oração sobre a palavra, e que Deus tenha misericórdia e me use para falar o que convém, como convém a nossa igreja nesse tema específico. Esse assunto sobre o arrebatamento, como disse, e esta quarta que fortalece, com este tema, a quarta que fortalece a minha vida para o arrebatamento, é propícia, porque algumas pessoas, como preguei recentemente, um desses domingos, estão cochilando e outras já dormindo quando se trata da vinda de Jesus. Quando se trata de arrebatamento, a igreja, ela cochilou e a igreja dormiu. Eu digo que ainda existem alguns remanescentes entre nós, que estão sempre em alerta, porque a máxima nesta palavra de Jesus é: acautelai-vos, ou seja, vigiai, estejam sempre de antenas ligadas, porque o grande e terrível dia do Senhor vai chegar, sim, senhora, e sim, senhor. Mas com o passar do tempo da igreja na terra, este assunto foi deixando de ser popular. As nossas igrejas, as igrejas viveram um grande crescimento. Muitas pessoas aderiram o evangelho, uns pela salvação e outros pelo embalo, pelo entusiasmo, pelo movimento e, como falei aqui ontem ou domingo, pelo impacto que às vezes você tem quando você se reúne em uma igreja evangélica.
Só que o Evangelho não é sobre impacto. Evangelho é sobre salvação. E salvação é sobre morada no céu. Para algumas mentes pensantes aqui na nossa noite de quarta-feira, este negócio é um tanto que esquisito. Então, antes de eu começar tudo, de falar todo tipo de assunto, ou quase todos, eu não prometo falar todos, não sei se nós teremos tempo para falar todos, ou quase todos, pelas quais a igreja permeia na dúvida, quase todos nós vamos citar por aqui, se não eu, outro pastor falará. Antes de vocês ouvirem tudo isso, havia em nós uma simplicidade em crermos facilmente na vinda de Jesus. A maioria, se não uma parte de vocês, aceitaram Jesus crendo nesta palavra, simples como ela é. Se eu perguntar aqui para o meu pai, que eu o tenho como referência, como é, pai, que o senhor aceitou Jesus? O senhor ouviu o presbítero ou o diácono pregando o quê? Falando sobre o quê? Aí. Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Foi a mensagem que ele ouviu e que tocou o coração dele. Ele disse para o irmão dele: opa, esse negócio aí é interessante. Como que se dá esse negócio? Então a igreja, ela entendia esse assunto com tranquilidade. Só que nossa igreja, nós da nossa geração, já começamos a ter muitas informações sobre a vinda de Cristo. E por termos muitas informações sobre a vida de Cristo, começou a parecer uma utopia essa história da vinda de Cristo. Essa história começou a parecer uma alegoria, uma historinha, algo para convencer alguém de uma verdade. E aí a gente parou de pregar isso. E aí a gente parou de falar de céu. Algumas igrejas ainda falam de Jesus, mas céu não, só o Jesus, sem falar da vida depois da morte, ou da vida em si. Hoje eu fiz a oração do meio-dia lá na minha rede social, e quem acompanhou ouviu, e eu falei algo que eu achei relevante para nós. Eu perguntei para alguém que estava na live, e a pessoa disse assim, eu perguntei: qual país você desejaria morar? Aí a pessoa disse: a Itália. Aí eu disse assim: ok, essa irmã disse que desejaria morar na Itália, ok. Se eu chegasse para você e dissesse assim: Isaac, eu vou te mandar para a Itália, para você trabalhar lá, viver lá, só que isso é por tempo limitado, você vai viver lá 3 anos. Se o Isaac tem vontade de ir para a Itália, ele iria ou não? Sim. Opa, mas eu tenho muita vontade de ir, então 3 anos eu quero ir morar lá. Então, ok, lá você terá uma casa para morar e você vai trabalhar para juntar o seu dinheiro. O Isaac indo para a Itália, ele começa a ganhar dinheiro, e a pergunta que eu lhes faço: ele vai melhorar a casa que ele está morando na Itália? Ele vai comprar o melhor carro do país na Itália? Ele vai investir em terrenos, em casas, em negócios na Itália? Por quê? Porque lá não é a morada dele. Ficou fácil de vocês entenderem? Já que é por um tempo que eu vou ficar neste país, logo eu não vou investir tudo que tenho aqui, porque aqui é apenas um lugar de passagem. Só que na cabeça de muitos, esse negócio de arrebatamento, de vinda de Jesus,
virou então algo não real. Logo eles começaram a investir tudo que tem aqui. E faltar-me-ia tempo para te falar de todo tipo de investimento que se faz aqui, e pouco tipo de investimento se faz onde de fato você vai morar. E aí Jesus, na sua soberania, na sua sabedoria extrema e toda a simplicidade, ele disse algo muito simples no capítulo 6 de Mateus, o versículo 19. Põe aí, por favor. Isso muito. Não ajunteis tesouro onde? Na terra, o lugar que você está. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros onde? Não, diga, onde eu vou morar. Onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso. Então, você entendeu que uma palavra dessa, que a irmã Helenise falou, aliás, você que está visitando a nossa igreja, isso não é costume da nossa igreja, que uma hora ou outra acontece, como aconteceu de ela vir falar assim. A gente não fica todo culto falando para as pessoas contribuir. Isso aqui é um testemunho, é o que Deus colocou no coração dela. É ou não é? Somos um. Aqui a gente fala muito mais de Jesus e pouco de dinheiro. A maioria do tempo do nosso culto é Jesus, é salvação, é transformação. O dinheiro faz parte do negócio. Quem está comigo? Então só para você que está nos visitando. Mas ela falou com propriedade. Ela diz, por que muitas pessoas não conseguem fazer algo pelo reino? Porque o tesouro deles não está onde deveria estar. O coração deles está no lugar do tesouro, e o tesouro deles não está onde deveria. Por isso que quando há uma dificuldade imensa, uma barreira imensa, quando nós tratamos de oferta, quando nós tratamos de cooperação, porque a maioria das pessoas que permeiam as igrejas, que congregam, eles são oposição a isso, porque o coração deles não está no reino. E aí o Senhor diz, onde estiver o seu tesouro, o teu coração vai estar lá. Não é o pastor André que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Outra ideia. Quem aqui já teve o privilégio, uns já tiveram, outros não, de mudar de casa, sair de uma casa antiga e ir para uma casa nova? Quem já teve, levanta a mão para me ver. Legal. Quem não teve, eu profetizo que você terá em nome de Jesus. Quem quiser, recebe. Então, quem já mudou de casa, principalmente quem construiu uma casa ou comprou uma casa nova, você não sonhou com essa casa o tempo inteiro? Por exemplo, eu e a minha esposa, nós só tivemos um apartamento que era próprio. Quando nós éramos de Osasco, vendemos e aplicamos aqui em algumas coisas. Ela sempre sonhou em ter a casa própria. Nós não tivemos, só esse apartamento mesmo. Então, nós sempre moramos em casa de aluguel, e onde a igreja escolhe para a gente morar. Então, ela sonha com a casa. Daí, de quando em quando a gente passa em materiais de construções, em casa de materiais, ela olha assim, nossa, que piso bonito para minha casa. Nossa, que azulejo bonito para colocar no meu banheiro. Quem é igual, pastor? Deixa eu ver aí, quem? Aí, então. Nossa, quando passa em frente de uma casa, fala, que cor de casa maravilhosa, eu pintaria minha casa dessa cor. Olhe para mim, por favor. O negócio aqui é espiritual. Por que é que o próprio Jesus disse assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai
há muitas moradas. Porque se não tivesse, eu não teria dito para vocês que tem. Agora, Giovanão, por que é que você se preocupa tanto em reforma da tua casa, em compra de nova casa, ou coisas que valham, mas não fica pensando, como será esta casa que ele disse que tem para mim? Eu vou te dizer um dos motivos. A igreja deixou de crer que essa casa existe. A igreja deixou de acreditar que é verdade que tem uma casa reservada para aqueles que forem fiéis até o fim. E é sobre isso que eu vou falar na introdução das nossas quartas-feiras. Empreste-me a sua atenção. Algumas pessoas então deixaram de acreditar, e eu quero provar para vocês que as profecias bíblicas, uma boa parte delas já foram cumpridas. Isso ressalta a ideia de que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Eu preciso pontuar com vocês com muita calma. Prepare as suas Bíblias, quem gosta de folhear, ou preste atenção nos telões. Eu vou citar alguns textos sagrados de profecias que foram feitas no Antigo Testamento, que já se cumpriram no Novo, só para você sair daqui hoje dizendo: é verdade, Jesus vai voltar. João, o homem do Apocalipse, e vai com a tua Bíblia para o capítulo 19, versículo 11, por favor. Isso aqui ainda não cumpriu, mas para você acreditar nisso, vou mostrar coisas para você lá do passado. O João disse assim, não, Apocalipse, filho. Mas é esse João mesmo, mas é Apocalipse. Gadareno. Esse mesmo João, mas ele escreveu Apocalipse. Capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto. Quem viu? João, ele teve essa visão. Quem acredita que ele teve essa visão, diga amém. Amém. Ótimo, já estamos caminhando bem. Se você acredita, estamos caminhando bem. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Abre um parênteses. Por isso que o Apocalipse é difícil, que tem gente que vai me perguntar: e aquele nome lá, pastor? Ou como tem gente que quer saber de coisa que não tem, né, irmão? Está falando aqui, que tinha um nome. Cadê? Tinha um nome, ninguém sabia, só ele. Quer saber o nome? Vai perguntar para ele. Louco, irmão. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que foi uma visão que João teve. Agora, Apocalipse 22, 17, finalizando, a última página da Bíblia. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga o que? Somos um. E quem tem sede,
venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu estou apontando lá no final, para começar mostrando para vocês, que algumas pessoas desistiram de acreditar nesta história como se fosse uma falácia de que Jesus voltaria para buscar a igreja. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que esta história, ela ainda é verdadeira, fidedigna, e ele vai voltar. Então hoje nós vamos descobrir na Bíblia que tem muito a nos ensinar sobre esse acontecimento, que literalmente vai abalar todo o mundo. O Antigo Testamento então registra pelo menos 1527 promessas relativas ao retorno do nosso Senhor Jesus. E o Novo Testamento menciona 319 vezes sobre essa ideia, direta e indiretamente, sobre esta verdade infalível sobre a vinda de Jesus. Se você tem a Bíblia Sagrada e você lê a Bíblia Sagrada, muitos pontos dela auto se explicam. É claro que algumas coisas nós precisamos de subsídios, mas, por exemplo, Mateus 24, até onde eu li, por si só se explica. Eu vou entrar lá depois, espero que dê tempo. A certeza da vinda do Senhor Jesus. Essa dúvida então está em muitas memórias, em muitas cabeças. Quando ele vem, qual o propósito da vinda dele, o que acontecerá na vinda do Senhor no céu, o que acontecerá com a terra quando o Senhor vir. As pessoas que já morreram serão afetadas na vinda de Cristo. Todas as pessoas que dizem ser cristão serão levadas por Cristo. São tudo perguntas que eu anotei aqui, que sempre estão por aqui, rodando na nossa mente, a mente da igreja. Então, de acordo com a palavra de Deus, a contagem regressiva da volta de Cristo ao mundo já começou. Diga comigo, já começou. E quando começou? Quando Jesus foi assunto ao céu. Quando ele veio, a sua primeira vinda, esteve aqui na terra, o plano salvífico. Quando ele voltou, o anjo apareceu para os discípulos e disse: vocês estão olhando assustados? Não fica assim. Esse que vocês estão vendo subindo, ele mesmo vai voltar para buscar a igreja. Então, a partir dali, já começou a contagem para a segunda vinda de Jesus para buscar a igreja do Senhor. Então, olhando assim, reunidos então Jesus com os seus discípulos aqui no capítulo 24 de Mateus, lá no Monte das Oliveiras, ele apresenta um quadro de uma situação mundial e que esse mundo padecerá e viverá e verão todos esses acontecimentos que o Senhor Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24. Então, o maior dos testemunhos que atesta a veracidade da vinda de Jesus é ele mesmo que deu, como eu falei para vocês lá em João capítulo 14. Quer ver? Eu vou citar 3 versículos lá do João 14. Põe aí, por favor. Ele mesmo falando da vinda dele. João 14, versículo 3. Quem está anotando, por favor, faça isso. Provas que Jesus está voltando. Jesus disse assim, leiam vocês, 1, 2. Ele que falou. Quem crê em Jesus? Amém. Então ele que falou. Versículo 18. Vai, 1, 2. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem crê nessa palavra? Amém. Versículo 28. 1, 2.
eu vou e venho para vós. Até aqui tudo bem? Somos um. Agora nós falamos de Jesus. Jesus falando da sua própria vinda. Agora vamos falar do testemunho das profecias. Coloque para nós, e quem quiser anote, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é que Pedro está dizendo? Tudo que vocês vão ouvir agora do pastor André Ribeiro, e que vocês já leram, foi inspirado pelo Espírito Santo. Não foi vontade de homem falar essas coisas. Quem entende, diga amém. Então as profecias relacionadas com o primeiro advento do Senhor Jesus foram cumpridas literalmente. Então quando as profecias apontavam que Jesus viria na terra, elas foram cumpridas. Então observe algumas, por favor. O Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém. Ele nasceu em Belém? Nasceu ou não? Sim. Então olha lá, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vê se isso aí foi profetizado antes de ele vir. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para quem não sabe, eu estou falando do Velho Testamento. Jesus não tinha vindo aí, mas o Miqueias já estava profetizando o lugar que ele nasceria. Agora eu espero que cada fonte dessa que eu esteja citando, você aumente mais a sua crença de que a ideia de que Jesus voltará, ela é fiel e verdadeira. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a maioria de vocês sabem que Jesus nasceu em Belém. Eu não vou citar o texto, está lá em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, versículo 1 até em frente, mas eu não vou para nós ganharmos tempo. Está lá que Jesus nasceu. Então, ele seria profeta. Jesus foi um profeta? Sim. Quem disse que ele seria um profeta? Em Deuteronômio, quase que no início de tudo. Coloca aí, filho, capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras da sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, vamos lá para Mateus. Esse aqui eu quero que vocês comparem. Mateus capítulo 21, versículo 11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Cumpriu ou não? Ok. Ele morreria crucificado. Nós sabemos que ele foi crucificado, mas isso também já foi predito. Salmo 22, versículo 7, verso 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Olha onde se cumpre isso aqui. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, fazendo o quê? Era para você ter dado um glória a Deus. Os que passavam blasfemaram dele, fazendo o quê? O mesmo que o salmista disse. Vai. E dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica, salva a ti mesmo.
Se és o quê? O que o salmista disse? Se confias nele, salva se você é o Filho de Deus. E aí, desce dessa cruz. Vai, filho. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros e assim não pode se salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Vai, filho. Olha isso aqui. Quem entendeu o que eu falei lá do Salmo está comigo. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Aí 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Olha, as pessoas falaram, os fariseus falaram. Quem foi que falou antes mesmo? Volta aí rapidinho para me lembrar aqui. Volta mais um. É isso aí. Os sacerdotes, os fariseus lá, os príncipes também falaram. Depois os caras que estavam na cruz, os ladrões, também falaram e também duvidaram de Cristo. Olha isso, somos um. O que o salmista falou está cumprindo aqui na morte de Jesus. Agora, vem comigo. O Senhor Jesus ressuscitaria dos mortos. Eu pergunto, ele ressuscitou? Sim. Mas isso foi dito antes. Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí olha, Marcos 16:19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eu pergunto, você me responde: Jesus experimentou a corrupção? Então tudo que eu estou falando para você já vem se cumprindo. Então fica muito fácil da igreja, do Ministério Somos Um hoje, confiar que Jesus virá buscar a igreja, porque tudo que foi dito antes de ele vir, foi cumprido na vinda dele. Agora tudo que nós estamos lendo e dizendo, Jesus breve voltará, pode ficar tranquilo, que nós vamos ver, todo olho verá, esse Jesus vindo buscar a igreja nas nuvens de glória. Aleluia. Então, o testemunho dos anjos, fora o testemunho dessas pessoas que eu acabei de dizer, também tem um testemunho dos anjos. Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, após ele triunfar poderosamente sobre a morte, o Senhor Jesus ressuscitou e permaneceu pelo menos 40 dias com os seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus e outros assuntos. Então ele termina as suas últimas palavras com os seus discípulos, declarando que todos receberiam a plenitude do Espírito Santo, que os revestiria de poder espiritual e tornaria testemunha extraordinária do projeto da salvação do ser humano. Olha lá o versículo 8, capítulo 1, versículo 8, foi Jesus que falou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem disse isso? Jesus. Ok. Cumpriu ou não? Sim. É tão verdade que nós estamos aqui em Botucatu, falando deste amor, falando desse Jesus e falando desse grande dia da redenção.
Então, pelo amor de Deus, somos um, começa a trazer à tua mente e ao teu coração esta palavra e guardar. É verdade. Se alguém aqui tinha dúvida, eu tenho certeza que hoje você sai daqui certo de que é a verdade, que Jesus vai vir buscar você, a tua casa, a tua família, vai vir buscar a tua parentela, de perto, de longe. Pastor, mas e se ele já estiver morto lá, enterrado? Não tem problema, a minha Bíblia também diz que eles serão ressuscitados, e eles serão arrebatados primeiro do que a gente. Pode ficar tranquilo que está tudo sob controle. Quando ele vier, nós vamos ser arrebatados para o céu de luz. Aleluia! Agora vem o testemunho dos apóstolos. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4. A testemunha ou o testemunho dos apóstolos. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eles já estão anunciando. Quando aparecer, volta filho, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O apóstolo Paulo também examina profundamente essa doutrina da vinda de Cristo, e ele escreve uma carta muito especial aos irmãos de Tessalonicenses, e ele diz algo muito interessante. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13. Até que você está comigo, irmão? Você nunca me viu pregar assim, né? Por isso você está assim meio... Queria que o senhor falasse olhando direto para mim. Aqui tem que citar texto, irmão, senão não vai ter como. Mas tá bom para você? Se não tiver, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 até o 18, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vai. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê? Amém. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então você entendeu que é uma questão de crença? Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, então você também precisa crer que aqueles que morreram, Jesus tornará a trazê-los. Vamos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, e que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, aqui que está. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, dá para você olhar para alguém e dizer assim: fica firme, irmão, Jesus vai voltar para te buscar. Oh, glória a Deus. Fica firme, irmão, o céu nos espera, irmão. Fica firme, irmão, a promessa está em pé, irmão. Aleluia. Não são minhas palavras, são as palavras fiel. Essa alegria que está faltando na igreja, é desta alegria que a igreja precisa viver. A alegria de quando meditarmos no céu, chorarmos, glorificarmos. É isso que está faltando nos últimos dias da igreja na terra. É quando ouvirem essas coisas que eu li no Mateus 24, não ficar espantado nem assustado com o que vocês estão ouvindo, com esse país nosso Brasil que está de cabeça para baixo, e vocês estão assistindo a olho nu
o que está acontecendo na política do Brasil. Mas quando nós vimos essas coisas, não é para a gente ficar assustado. De vez em quando eu até estou evitando ver, eu estou evitando entrar, porque me dá ânsia, me dá palpitação no meu coração de ver tanta injustiça. Mas aquele que é justo, está assistindo tudo. É necessário que a gente passe por esse período, é necessário que a gente assista a este momento, para termos sede de justiça. Quando eu falo sede de justiça, não é de algo abstrato. Quando eu falo sede de justiça, eu falo sede de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas existem irmãos em situações piores do que as nossas. Se nós estamos assistindo o nosso Supremo Tribunal Federal fazer o que estão fazendo, pior estão sendo os nossos irmãos em outros países, que ainda existem países que estão queimando crentes, nossos irmãos vivos. Prender o Bolsonaro é fichinha, perto do que os países estão fazendo com cristãos. Você sabia que os cristãos, o cristianismo, é a religião mais perseguida no mundo? Eu pergunto, era para ser diferente? Por quê? Porque Jesus disse que seria assim. Jesus disse, Gabi, que nós seríamos odiados de todos. Jesus disse que nós seríamos arrastados à praça pública. E tudo que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus. Tem gente aqui na esperança de que vai melhorar. Se melhorar, a Bíblia não vai cumprir. Quem está comigo? Você só precisa pedir a misericórdia de Deus. E quando ouvir essas coisas, dá um grito lá dentro de casa. Ao invés de você dizer, esse desgraçado desse ministro, esse desgraçado, ao invés de você falar isso, você fala assim, Maranata! Diga Maranata quando você ouvir essas coisas, que a Rússia não está se acertando com a Ucrânia há 3 anos, que estamos prestes a ver explodir mais países, fazendo junções, países fortes com bombas nucleares, com poderes bélicos se ajuntando com a Ucrânia, Estados Unidos se ajuntando com a Rússia. Você está achando que isso aqui é só uma historinha? Que isso aqui foi da noite para o dia, explodiu isso? Não, eu vou mostrar para vocês, a Bíblia já falava disso. Está achando que o Putin veio do nada? Apareceu o Putin, todo poderoso Putin, com um dos submarinos mais poderosos do mundo. Todo mundo teme o submarino da Rússia. Imagina, isso já estava escrito. Quando você ouvir essas coisas, o Trump, o todo poderoso Trump, chamando Zelensky para uma reunião, tratado de paz. O Zelensky bate boca com ele, endurece com ele, sai de lá batendo o pé. E aí o coração do Trump se endurece contra o Zelensky. Diga Maranata, irmão. O que nós estamos vendo não é um filme de ficção, é uma realidade. Console o seu irmão com esta palavra. Você vai ouvir a trombeta tocar. Aleluia. Seremos tirados daqui. Diga comigo em alto e bom som, porque aqui não é o meu lugar.
Aleluia. Tiago, em sua única epístola, ele presta o seu depoimento e o testemunho sobre a vinda de Cristo. Ele diz assim no capítulo 5, Tiago 5:7. Vai, irmão, eu vou pedir para vocês lerem, vai. 1, 2. Irmãos, espera, eu comecei falando para vocês que o Pedro disse que tudo isso aqui não é um homem que achou de escrever da sua própria vontade, Jonatas Samuel. E nós cremos nessa palavra. Isso aqui não foi que um homem decidiu escrever para poder emocionar a gente. Não, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso que nós estamos sendo ministrados. Aí eu termino sobre testemunhos e encerro por hoje. Aí vem o testemunho dos sinais. Mateus 21, Lucas 21, 25 até o 32. Esses dias o André Júnior de madrugada entrou em casa, ou entrou no meu quarto, e eu nem vi, irmão. E disse para a mãe dele: Mãe, 3 e pouco da manhã, vem ver. A menina: meu Deus, o que foi? Vem ver. Mas fala o que é André Júnior. Vem ver. A Miriane, ela chega na sala, porta aberta, ela fala: meu Deus, o ladrão entrou. A Miriane sai para fora e ele fala: olha, a lua. O que tem? Eclipse. A menina: só não te dou uma porque... Vamos ler, somos 1, 2. E haverá para um pouquinho aqui. Isso aqui já aconteceu? Vou perguntar de novo. Já aconteceu? Já. Vai, não vou perder tempo. Homens vai. Vai, continua. Diz isso. Ah, irmão, quem falou isso aí? Jesus. Espera,
Não fique preocupado ainda com a história da tribulação, da grande tribulação, da pré, da pós. Calma, fica só focado em crer que Jesus vai voltar. E permita-me lhe dizer que isso aí não, aquela palavra popularesca, esse negócio não voga nada. Se é antes, se é depois, não voga nada. Isso é só uma questão teológica. A ideia principal, a máxima é: Ele vai voltar. Ele vai buscar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ó, levanta a mão, irmão, em nome de Jesus. Se antes da tribulação ou depois da tribulação, eu não sei, mas eu sei que Ele vai voltar para buscar esta igreja, para morar com Ele nas nuvens. Aleluia, aleluia. Tudo isso aí é o que Deus tem reservado para falar conosco nesse primeiro dia, para que você saia daqui com esse sentimento fortalecido do teu coração de que é verdade, Jesus vai voltar e vai buscar a igreja do Senhor. Deixa eu perguntar e eu termino. Você sai daqui mais crente com essa ideia? Você sai daqui mais feliz com essa ideia? Você vai sair daqui investindo mais no lugar que você vai morar? Então cuidado com o culto ao corpo. Cuide mais da alma e do espírito, porque são eles que vão viver eternamente. Se com Deus ou com o diabo, é você que vai decidir. Que Deus abençoe. Se você recebe essa palavra, celebre Ele que está aqui no nosso meio.